Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. E o assunto de hoje, ele é muito importante. Nós vamos aprender sobre Jezabel ensinando nas igrejas. Nós encontramos pessoas na igreja que acham que o pecado de Jezabel era maquiagem ou cosmético, mas nós vamos aprender qual era realmente o pecado de Jezabel. Vale a pena ficar até o final da aula. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Como eu digo em todas as aulas, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos, e nós estamos estudando versículo por versículo. Já estudamos o primeiro capítulo com 20 versículos e agora estamos no capítulo 2, no 20º versículo. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Agora vamos para o primeiro pedacinho do versículo. Sempre o pedacinho comentário eu vou colocar em destaque na cor amarela. Tenho, porém, contra ti. Nós vimos no versículo anterior, na aula passada, Jesus elogiando a igreja, mas agora ele passa a advertir a igreja, a chamar a atenção. Aprendemos também que Jesus agora atua como juiz. Vamos ver dois textos bíblicos? Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Observou que Jesus está atuando como juiz da igreja? Vamos ver mais um texto? Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, Jesus vai julgar a igreja, julgar os salvos, mas também vai julgar os infiéis, aqueles que não têm compromisso com Deus. Olha que importante este assunto. Vamos em frente. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Quando nós estudamos história dos hebreus, história bíblica, nós vemos que Jezabel era filha do rei de Sidom, um rei idólatra. E ela se casou com Acabe, que era rei do Reino do Norte, reino de Israel. E ela trouxe para o Reino do Norte, reino de Israel, a idolatria e a imoralidade. Aí começa a decadência total do Reino do Norte até deixar de existir. Ela perseguia os homens de Deus, os profetas do Senhor. É na época do profeta Elias. Segundo o relato bíblico, em Israel, neste período, tinha mais de 400 profetas de Baal e outras divindades também. Olha que ponto chegou o Reino do Norte.
realmente Jezabel desafiava a autoridade espiritual do povo de Deus, dos homens de Deus. Portanto, seu plano era promover a idolatria em Israel, levar o povo de Deus a servir a outros deuses. Ocorre nesse período uma verdadeira mistura entre o profano e o sagrado. Esta foi Jezabel. Agora observe a sequência do texto. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Neste contexto, Jezabel representa a imitação satânica dos dons proféticos. E com essa imitação tinha autoridade na igreja. E qual era o objetivo? Destruir a igreja. Daí a alerta de Jesus. E como nós já aprendemos sobre o livro de Apocalipse, existe a interpretação preterista. E nesta interpretação nós verificamos que a igreja de Tiatira realmente existiu. E naquela região existia muita idolatria. E segundo o relato bíblico, alguns líderes estavam permitindo esses ensinos da idolatria na igreja. Daí a advertência de Jesus. E no que consistiam esses ensinos? Na época, a igreja era perseguida pelo Império Romano, tinha o culto ao imperador. E alguns líderes estavam ensinando que não tinha problema algum se misturar, participar daqueles cultos idólatras. E também encontramos, pelo menos nos 150 primeiros anos do cristianismo, o gnosticismo, que ensinava que a carne, a matéria é má, portanto, poderia fazer qualquer coisa com a carne, se prostituir à vontade, que não havia problema algum. Este era o ensino do gnosticismo. Agora veja a sequência do texto. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Quando nós pegamos a interpretação histórica, aquela que coloca cada igreja numa fase da história, nós vamos encontrar também na história esse período onde a igreja se envolve com a política da época, com o Império Romano e traz a idolatria para dentro da igreja. E temos também a interpretação para a igreja dos nossos dias, distribuída em todo o mundo. E lógico que não podemos generalizar, porque a igreja é santa, mas encontramos atualmente na igreja alguns líderes ensinando idolatria para o povo. Na verdade, são falsos mestres que levam o povo à idolatria, a mistura do sagrado com o profano. Vamos ver o final. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Como eu disse, não podemos generalizar porque a igreja é santa, a igreja foi comprada pelo precioso, sagrado sangue de Jesus. Agora, não podemos esquecer que a salvação ela é dividida em 3 partes. Faltando uma destas partes não é salvação. E quais são elas? A justificação alcançada pela morte expiatória de Jesus, pelo seu precioso sangue, a regeneração, que é o novo nascimento, que é uma atuação do Espírito Santo na vida do crente, e a santificação. Santificação significa ter uma vida separada, distante do pecado. E como nós alcançamos a santificação? Veja que os 3 elementos, a justificação, a regeneração e a santificação, são divinos. No caso da santificação, por meio do sangue de Jesus, como nós já aprendemos, pela regeneração, que é a obra do Espírito Santo, e pela palavra de Deus.
Daí a importância de nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, por descuido de alguns, nós encontramos em nosso meio, atualmente, líderes enganando o povo, levando o povo à mistura do sagrado com o profano. E este era o pecado de Jezabel. Eu já ensinei aqui que pior do que a prostituição é a idolatria. E por quê? Porque o idólatra vai servir a outros deuses. Não tem como ele ser atendido mais pelo Senhor, porque passa a adorar divindades pagãs. Veja o caso de Davi. É verdade, ele cometeu um adultério, foi responsável pela morte de Urias, mas buscou arrependimento no Senhor e alcançou misericórdia. A prova disso é o Salmo 51. Já quando nós observamos o relato de Salomão, a Bíblia diz que ele foi servir aos deuses de suas mulheres, sacrificou oferendas a deuses de suas mulheres. Que sabe qual era esse tipo de sacrifício? Sacrifício de crianças. Olha que situação que chegou Salomão, porque misturou o profano com o sagrado. Este é o alerta que o livro de Apocalipse nos dá. Este é o alerta que o justo juiz está nos dando nesse versículo 20. Este é o alerta para a igreja dos nossos dias. Cuidado com estes líderes que estão trazendo para a igreja ensinamentos que desagradam a Deus, levando o povo à idolatria, a se envolver com coisas sacrificadas aos ídolos. Mas, claro, repito, não podemos generalizar, mas é nosso dever ficarmos atentos com o pecado da idolatria e da prostituição. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, que é um livro muito atual e deve ser lido e ensinado na igreja. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.